Alguns animais são conhecidos pelo absoluto poder de predar, já outros são pelo veneno e forças absurdas. Hoje você vai conferir uma lista com duelos inacreditáveis que você com certeza não gostaria de estar por perto. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Urso polar. Os ursos polares são na prática ursos vestidos de branco. Assim, eles contam com todo o arsenal e músculos que a gente já conhece dos ursos. Isso a gente tá falando no modo da caça ali, né? Fazendo com que eles sejam tranquilamente predadores muito poderosos no mundo. Seus pelos mais claros permitem que eles consigam se camuflar ao meio do fundo ali da neve, transformando esses verdadeiros tanques de guerra em criaturas furtivas, camufladas, né? Outra habilidade impressionante dos ursos polares é a sua capacidade de nado, que permite que ele alcance até criaturas marinhas em perseguição, família. Mas como eles vivem numa região em que alimentos e recursos são extremamente escassos, dividir o que conquistou não é algo que essa espécie tem muita vontade de fazer. Isso faz com que eles sejam caçadores solitários, que enxerguem a presença de um outro urso como uma ameaça imediata, fazendo com que entrem em um confronto brutal em que geralmente o mais alimentado, ou seja, o mais forte, irá sair por cima. Tigres. Os tigres são com certeza um dos predadores mais poderosos que existe na natureza atualmente. Seus corpos nos deixam no chinelo, né? Eles são munidos de uma arcada dentária extremamente afiada, assim como as suas garras. Mas a função delas é mais para ajudar a escalar e prender as suas presas do que verdadeiramente uma arma letal. Já que o verdadeiro poder dos tigres está na sua mordida devastadora, meus queridos. Por conta disso, é muito raro você encontrar qualquer outra espécie predadora que esteja disputando o território com o tigre, uma vez que as chances de você sair vivo dessa são bem pequenas, viu? O mais curioso é que apesar disso, eles não são criaturas de ataque direto, preferindo muito mais utilizar ataques furtivos, que pega sua presa desprevenida com um ataque rápido e claro, eficiente. Os tigres são mais ou menos o equivalente aos ninjas, só que da natureza, invisíveis e imortais. Apesar disso, a vida de um tigre não é um mar de rosas, já que apesar dele não ter que se preocupar com nenhum outro predador, ainda há uma espécie que consegue enfrentá-lo de frente a frente. Eu tô dizendo da sua própria espécie. Por isso, no final das contas, os tigres acabam tendo as batalhas mais difíceis possíveis, já que seus oponentes geralmente são outros tigres que estejam ali de olho no seu território, porque tem mais recurso ou porque foram expulsos dos que eles pertenciam ali. Um outro tigre invasor apareceu e expulsou eles, eles vão tentar encontrar outro e expulsar esse outro. Não deve ser fácil um tigre, meus queridos. Tubarão. Essa espécie ganhou notoriedade na cultura humana principalmente por conta do filme Jaws, que foi dirigido pelo próprio Steven Spielberg lá em 1975. Porém, na prática, o filme meio que acabou manchando a reputação dos grandes tubarões brancos, que passaram a ser taxados como criaturas matadoras de humanos pelas pessoas que foram influenciadas pelo filme, claro. Mas na prática, as pessoas acabam partindo umas 200 vezes mais por conta do chuveiro elétrico, por exemplo, do que de ataques de tubarões no Brasil. Além disso, a grande maioria de ataques do tipo não são fatais de fato, já que o tubarão tenta, como eu posso dizer, experimentar, né, dar uma bocanhada ali só pra ver por curiosidade, mas é muito raro eles acabarem gostando do sabor que eles sentem e continuar devorando uma presa humana. Eu sei, é meio estranho falar da nossa espécie como se a gente fosse alimento, mas lembre-se que na natureza tudo se alimenta de algo ou é alimento pro outro, né? Apesar disso, os tubarões são predadores vorazes no oceano, porque quando estão caçando o seu alimento favorito, dificilmente ele não sairá satisfeito, né? Uma vez que eles são um dos nadadores mais velozes do oceano, perdendo, claro, para os golfinhos. Sabe-se hoje em dia que eles também têm um órgão que é capaz de sentir campos eletromagnéticos muito sensíveis, que são normalmente exalados por animais, fazendo com que eles tenham uma espécie ali de radar tubarãozístico, vamos dizer assim, para encontrar então as suas presas. Ao se colocar nessa posição, ninguém é capaz de derrotar um tubarão, a não ser que seja outro tubarão branco que queira tomar o seu território. Essa batalha de gigantes deve ser algo assustador de presenciar, família. E eu vou falar pra vocês, é melhor não estar no meio dessa briga, tá? Aranha.
Saindo dos animais mais convencionais, vamos migrar agora para os aracnídeos, né? Bom, aqui também há espécies que são predadoras de si mesmas, principalmente quando falamos das aranhas, né? Bom, existe uma variedade de espécies onde as fêmeas se alimentam dos machos mais fracos para garantir o potencial da sua linhagem. Esse fenômeno é resultado de milhões de anos de seleção natural e com isso essas aranhas foram capazes de continuar no topo, sendo algumas das espécies mais importantes para praticamente todos os ecossistemas. Existem aranhas em todo canto do mundo, família. Ah, e só um detalhe aqui, tá? Por mais que algumas espécies realmente façam esse fenômeno, existem diversos fatores para que isso aconteça. O exemplo da viúva negra é o mais usado e é interessante eu falar sobre ele aqui. Porém, os casos de ataques assim do tipo só foram observados dentro de testes em cativeiro no laboratório e nunca foi registrado o fenômeno acontecendo do lado de fora, né, do ambiente controlado. No caso dessas fêmeas, elas poderiam apenas estar sob estresse, sabendo que estavam presas e acabaram ali com seus machos. Bom, é uma coisa um tanto quanto estranha, mas é a natureza, né, família? Chimpanzé. Agora a situação vai ficar meio punk e ironicamente muito semelhante com a nossa própria espécie. Isso porque os chimpanzés são uma espécie de primatas que realmente é muito assustadoramente parecida com os seres humanos. Porém a sua brutalidade está em outro patamar, viu? Como eles formam sociedades mais complexas, não é raro ver brigas e disputas por posições de poder, onde os chimpanzés podem acabar lutando até a morte para ver quem sobrevive. O mais bizarro é que estudos revelam que eles possuem o hábito de se alimentar dos filhotes mais fracos, principalmente depois que invadiram algum outro bando. Mesmo assim, algumas mães chegam a atacar os próprios filhotes. A gente vê muito da humanidade neles, principalmente se você for considerar as atrocidades que cometemos uns com os outros em situações de conflito como é o que está acontecendo atualmente com o mundo. Cobras. Por mais que seja raro, a disputa entre duas cobras geralmente acaba muito mal para as duas, tá? Existem diversos motivos que as colocariam em um confronto desse tipo, mas no final da batalha é bem provável que, bom, nenhuma cobra sobreviva. Isso porque cobras lutam com base no estrangulamento, mordida ou veneno, né? As cobras constritoras na primeira opção ali, sendo ferramentas poderosas, meus queridos, contra suas presas, né? Agora, coloque dois animais sem patas tentando se estrangular, envenenar ou morder, aí você consegue rapidamente ver onde isso vai chegar, né? Seria o mesmo que no UFC você pegar dois lutadores que disputam muito bem no chão, por exemplo, e levar a luta pra lá. Bom, isso vai dar vantagem pros dois, né? Mas quando eles se enfrentam, cair pode fazer com que a luta seja decidida pelo acaso, muito mais do que pela habilidade de fato. Bom, isso acontece no mundo das cobras quando elas estão se enfrentando. No caso delas, elas acabam se enrolando de um jeito que aquela que sobrevive acaba presa em um nó com um corpo que não aguentou, ficando presa ali até, bom, parecer também, né, pelos ferimentos e tudo mais. É um fenômeno muito bizarro, mas que acontece. Não há vitoriosos, apenas tristeza e sofrimento, viu, meus queridos? Crocodilo do Nilo. O crocodilo do Nilo é, sem sombra de dúvidas, um dos animais mais impressionantes que existe no planeta, sendo ele também predadores natos, viu? Isso porque, mesmo que eles dividam espaço com outros crocodilos para aumentar a chance de sucesso ali na caça e poder se defender de ataques, no final das contas eles continuam sendo predadores solitários, tá? Assim, na hora de disputar por alimento, bom, primeiro eles vão caçar o seu alvo e em seguida vão entrar em uma batalha sanguinária para ver quem é que vai conseguir um pedaço ou não. Além disso, aqueles que acabam ficando muito tempo sem conseguir comer acabam se revoltando com o próprio bando e cometem canibalismo, algo que simplesmente volta a seguir com a vida depois que a fome foi sanada, né? Bom, eles são a personificação daquele slogan, né? Você não é você quando você tá com fome. Pra você ter uma ideia do quão sem sentido é a agressão entre eles, existe um vídeo viral muito famoso de alguns crocodilos em um zoológico. Um tratador arremessa um pedaço de carne dentro do habitat e um dos crocodilos pega imediatamente, mas logo em seguida um dos que está ao lado ali simplesmente confunde um pedaço arremessado com a perna do outro crocodilo, e é claro que isso não acaba bem, né? Final das contas em mundo de crocodilo, meus queridos, qualquer coisa é alimento. Então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo, é claro, não esquece de compartilhar com quem gosta do assunto. Um abraço e até lá, valeu!